Boa tarde! Tudo bem com você? E aí, animada aí para mais uma videoaula com a Tia Rose? Eu espero que sim. Você tá aí ligadinho com a Tia Rose, não saia daí, não vai fazer nada, porque essa aula hoje ela é muito especial, muito importante, de bastante aprendizado e você precisa ficar aí conectado comigo, ok? Mas antes de darmos início, quero convidar você para fazermos uma oração e pedir para que Jesus possa nos abençoar nessa aula. Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada, que o Senhor possa estar conosco nesse momento, com cada criança, cada família, comigo também, e que esse possa ser um momento de muito crescimento, de muito aprendizado. Obrigada por tudo, pelos seus cuidados, em nome de Jesus. Amém! Muito bem! Deixa eu conferir quem está comigo aí. Deixa eu dar aqui as boas-vindas, né, na nossa chamadinha aí para todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. A Alice, a Andréa Clara, o Antônio José, o Arthur, o Daniel, o João Lucas, o Lucas, o Luiz Henrique, o Otávio, a Paula Camila e a Sara. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Que dia que é hoje, Tia Rose? Nós estamos aí no mês de agosto, ainda no finalzinho do mês, praticamente aí já no início do novo mês, que será setembro. Hoje, né, dia 27, estamos aí apenas 4 dias para encerrarmos o mês de agosto. Dia 24 foi segunda-feira, terça-feira 25, quarta-feira 26, que foi ontem, e hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto do ano de 2020. Né? Tivemos aí a primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana e a última semana desse mês, que vai ser a quinta semana, apenas de 2 dias, né? Estamos aí no finalzinho do nosso mês de agosto. Como é que tá o tempo hoje, Tia Rose? Será que o tempo hoje está ensolarado? Será que o tempo hoje está nublado? Ou será que o tempo hoje está chuvoso? E aí, como é que tá o tempo hoje? Como é que tá o tempo? Esse é o nosso momento da rodinha de conversa e eu quero convidar você para cantarmos uma música antes da nossa história de hoje. E hoje temos uma música que já cantamos esses dias, que é o Melô das Vitaminas com a tia Cecel. Vamos lá, fique em pé, vamos aquecer, fique animadinho aí, vamos cantar com a tia Rose, tá? Bem animados, Melô da Vitamina. Cálcio faz você fortalece os dentes.
mexerica, banana, maçã, pêssego, pera, ameixa, piqui, cupuaçu, açaí, manga, jabuticaba, carambola, caju, maracujá. Olha só, você viu em quantos alimentos nós podemos encontrar as vitaminas? Praticamente todos eles, né? Em todos os alimentos, legumes, verduras e frutas. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar hoje. Mas vamos primeiro ouvir uma história? A história de hoje, da nossa meditação Pequenos Curiosos, ela traz um verso para decorarmos, que é o seguinte, ó. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada, a fim de não se desperdiçar nada. Isso está lá em João, capítulo 6, verso 12. Esses dias atrás, em outra videoaula, a tia Rose contou para vocês a história da multiplicação dos pães e peixes, lembra? Do garotinho que deu 5 pães e 2 peixinhos para Jesus e ele multiplicou e alimentou uma grande multidão? Lembra que nós vimos que sobraram 12 cestos de pães? 12 cestos de pães. Jesus pediu para que tudo aquilo fosse recolhido, para que não desperdiçasse. Olha que interessante, né? Jesus preocupado com o desperdício. A nossa lição de hoje é uma lição de economia. E aí, você gosta de economizar? Eu gostaria de perguntar para você, você come toda a comida que a mamãe coloca em seu prato? A tia Cecília também está perguntando aqui. Ela coloca uma quantia certa sabendo que você pode comer. Algumas crianças insistem em não comer e desperdiçam comida. Olha só, a vida dos esquilos tem uma ótima lição para nos mostrar. Não podemos desperdiçar comida, né? O que os esquilos podem nos ensinar? Eles são animaizinhos que correm muito e com muita segurança. Olha aqui. Eles pulam nas árvores, eles sobem nas árvores com muita segurança e dificilmente eles caem. Olha aqui. Saltam de um galho para o outro. Eles correm um atrás do outro, para cima e para baixo nas árvores, pulam de galho em galho e ainda conseguem se equilibrar. Eles deveriam trabalhar, sabe onde? No circo, né? Seriam ótimos acrobatas ou equilibristas, né? Todo ano eles armazenam nozes, que é o alimento de que eles mais gostam. Eles enterram as nozes e quando vão comer, sobem nas árvores e ficam sentadinhos lá, quietinhos, comendo. E derrubam algumas migalhas no chão. E essas migalhas não são desperdiçadas. Olha aqui. Algumas aves se aproveitam e se alimentam dessas migalhas que caem, das nozes que os esquilos comem. Que grande lição a gente deve aprender aqui. A lição de que Jesus, quando ele criou os animais e tudo que era a natureza, ele já criou também esse mecanismo de não desperdício. Quando um come e sobra, o outro come a sobra. Outros animais se alimentando dos restos de outros animais. Nada se perde. Na natureza, nada se perde. Olha só, que lição, né? Que nós também possamos aprender isso daí, com os esquilos, a não desperdiçar. Que Jesus nos ajude
a não ficar rejeitando a comida que a mamãe e o papai colocam no prato, ou a vovó, o responsável, a pessoa que cuida de você. Ela já coloca a quantidade certa. Agora, se você quiser se servir, se sirva apenas na quantidade que você consegue comer. Mas, por favor, né? Aquilo que a gente está aprendendo todos os dias. Esse prato tem que ser colorido. Não vai colocar só arroz branco e carne e achar que tá tudo certo. E aí querer comer só isso. Tem que comer alimentos também coloridos. Tem que comer verduras. Tem que comer legumes. Tem que colorir esse prato aí, tá bom? E nada de ficar reclamando. Tem que comer um pouquinho de cada coisinha, certo? Que Deus nos ajude aí pra gente se alimentar bem, pra ter saúde. E a nossa aula de hoje também é sobre alimentos. E o título da nossa aula é Classificando os Alimentos. Porque os alimentos são variados, são diversos. E eles estão classificados também em categorias. Não são a mesma coisa. Deus, ele criou diversidade, variedades de alimentos para que você e eu pudéssemos adquirir, conseguir esses alimentos, tudo que nós precisamos para ter saúde, para viver bem. Né? Como a gente já viu, os carboidratos, as vitaminas, as proteínas, os sais minerais, né? A gente vai ver então que há uma classificação nos alimentos vegetais. Ou seja, existem as frutas, existem os legumes e existem as verduras, ok? Que a gente normalmente utiliza como salada. Olha só, vamos entender um pouquinho melhor isso? O que são verduras, tia Rose? Ó, o nome já diz, verduras. O que são? Verde, né? Já vem a palavra verde, ou verde, meu sotaque aí. O R é um pouquinho diferente do de vocês. Verduras, o que são verduras, tia Rose? A palavrinha verde, né? Tá vendo ali um monte de verde? As verduras são a parte comestível da planta, como as folhas, as flores e as hastes, como o alface, o almeirão, a rúcula, o cheiro verde, né? A couve-flor, o brócolis, tudo isso são verduras. As folhas dessa planta, as hastes, né? Ou seja, os caules dessa planta e também as flores. A couve-flor e o brócolis são flores, né? Olha só, que maravilha, né? Precisamos ter verde no nosso prato, na nossa salada. Isso traz bastante vitamina C, ferro. Então, as verduras são todos os alimentos verdes que estão classificadas aí como as folhas, as flores e as hastes da planta. São essas partes aí que compõem as verduras do nosso cardápio aí, da nossa alimentação, ok? E o que são frutas? É mais fácil, né? Acredito que você deva conhecer muitas. O que são frutas, tia Rose? Fruta é um termo popular usado geralmente para identificar um fruto comestível, claro, e adocicado. Você precisa diferenciar a palavrinha popular frutas dos frutos, ok? Frutos é uma coisa e frutas é outra. A tia já vai explicar melhor. As frutas, então, são a parte da planta comestível adocicada. Por exemplo, né, ou seja, doce, como por exemplo, abacaxi, melancia, laranja, manga, mamão, pera, kiwi, romã, banana. São muitas, né? Que fruta você mais gosta de comer? Né? São doces, mesmo que tenha, às vezes, um gosto meio cítrico, né? Meio azedo, mas sempre é adocicado, ok? Agora, o que são legumes, tia Rose? Se as verduras são folhas, flores e hastes, né? Os caules da planta, e as frutas são a parte comestível adocicada, o que são legumes?
são todos os outros alimentos, todas as outras partes da planta. Olha só, os legumes são os frutos, as raízes e sementes dessa planta, ok? Por que frutos são diferentes de frutas? Porque os frutos não necessariamente são adocicados, as frutas são adocicadas. Os frutos, como o pimentão, como o abacate, que são frutos, né? Ó, o pimentão, o tomate, melhor dizendo, o tomate, né? É um fruto, não é adocicado, né? Tanto que você pode fazer pratos, né? Tortas, alguns pratos salgados com esses frutos. Essa é a diferença. Enquanto que a fruta é a parte comestível da planta adocicada, o fruto não é, certo? Essa é a diferença. Então, nós temos ali categorias e tipos de legumes. Nós temos os frutos, como abóbora, berinjela, chuchu, tomate, pepino, pimentão. São frutos, tá? São legumes. As raízes, como beterraba, cenoura, mandioca, cebola, são legumes, são raízes, ficam embaixo da terra, certo? Os tubérculos, como por exemplo a batata inglesa, a batatinha. E aí nós temos as leguminosas, que é o feijão, o grão de bico, a ervilha, a soja, que são sementes, né? Certo? E temos os cereais, como o arroz, o trigo, o milho, que também são sementes. E nós temos as oleaginosas, que são as castanhas, como as castanhas de caju, do Pará, as nozes e as amêndoas. Então, todos esses exemplos que eu dei para você são legumes, são todas as outras partes da planta. Então, aquilo que não é verdura e aquilo que não é fruta é legume. Ficou mais fácil, né? Ok? Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma aula bem simples, bem objetiva, por assim dizer, mas bem esclarecedora, trazendo aí então a diferença de classificação aí dos alimentos, né? Verduras, legumes e frutas. E você vai ter então agora a oportunidade de fixar esse conhecimento através da atividade da apostila de hoje, que é exatamente sobre isso. Você vai classificar, ok? Olha só o que diz. Seu João precisa de ajuda para organizar, classificar os alimentos na banca da feira. Retire os adesivos da página 97 e cole-os aqui nos espaços correspondentes. Então, você vai colar os legumes aqui, nessa plaquinha lilás, roxinha aqui, legumes. Aqui você vai colocar as verduras, né? As verduras aqui onde está verdinho e as frutas ali onde está amarelinho ou laranja, acho que é amarelo. Ok? Então você vai separar, classificar os alimentos de acordo com as plaquinhas, tá? Legumes aqui, verduras ali e frutas lá. Você lembra a diferença de cada um? Acredito que sim. Muito bem. Vai ser tranquilo, acredito, a atividade. Então, eu quero convidar você agora para a gente poder, então, estar encerrando a nossa aula hoje com uma oração. Uma mão, a outra mão. As duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada pela aula de hoje. Aprendemos hoje que os alimentos são classificados, né? Em categorias diferentes. E que isso é importante, né? A gente organizar, entender e compreender cada parte. E compreender que precisamos comer um pouco de cada um, né? O nosso prato tem que ter legumes, tem que ter verduras, tem que ter frutas também. Tem que ter aí um pouquinho de cada coisa para que possamos ter todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para ter saúde. Seja com cada criança, com cada família, em nome de Jesus. Amém! Muito bem! Você não pode se esquecer, a tia Rose sempre está dizendo isso, que a tia Rose, ela ama muito você, muito mesmo, e que a tia Rose,
ela tá com muita saudade. Esses dias a gente não tem tido aula Zoom, a aula Zoom está sendo com os professores de aulas especiais e a tia Rosa está com saudade de vocês. Mas a gente se vê então ainda amanhã.